Olá pessoal, esta é a aula 11D do curso de Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado. Nós estamos chegando ao final do curso, né? Então depois dessa aula 11D nós teremos as aulas 12, que são sobre análise de correspondência. E aí, só para relembrar vocês, quem não está matriculado na disciplina, eu estou disponibilizando todos os vídeos e os materiais dessa aula, então os PDFs também, nessa plataforma que nós usamos na USP Disciplinas, né? E nós temos uma playlist aqui no YouTube com mais de 30 vídeos dessa disciplina de análise multivariada e aprendizado não supervisionado. Em particular, essa aula 1C, né? Que nós falamos lá dos dados das flores, né? O IRIS, porque hoje eu vou fazer uma aplicação de análise discriminante linear para esses mesmos dados, tá? Bem, então nós já falamos sobre análise discriminante linear nos vídeos anteriores, né? Hoje eu vou fazer uma aplicação rápida aqui em Python, só para dar um pontapé inicial quando vocês precisarem dessa técnica, tá? Então, basicamente, análise discriminante linear, o objetivo é discriminar, né, elementos em G populações, e fazer a classificação de novos elementos que chegarem no banco de dados, tá? Então, eu estou colocando aqui fontes e links recomendados. Então, tem 3 links aqui. Esses notebooks eu também estou disponibilizando nessa página do eDisciplinas, tá? Eu coloco sempre o link na descrição do vídeo. E aí vocês podem também consultar esses links, né, que eu deixo para vocês, tem mais informações sobre os pacotes, tá? Em particular, esse segundo link aqui, que é o que eu vou fazer, ele faz uma comparação, né, com o PCA e o LDA. Então, o PCA seria análise de componentes principais, que a gente também fez aqui, e o LDA, análise discriminante linear para esses dados das flores, tá? E esse terceiro link, né, do Kaggle, a gente tem também aqui uma aplicação para esses dados, tá? Fazendo também análise discriminante linear. Bem, eu estou deixando um comando aqui para vocês instalarem o sklearn se vocês não tiverem, tá? Então, aqui para mim está comentado, é só você tirar o comentário e executar essa linha. Aqui eu não vou executar porque já está instalado na minha máquina, tá? Então aqui a gente vai importar o Linear Discriminant Analysis do sklearn Discriminant Analysis, tá? Então naquele primeiro link tem esse exemplinho numérico aqui bem básico de como a gente faz para usar, né, a função de análise discriminante linear. Então, aqui você tem um conjuntinho de dados, vou até dividir em 2 células aqui, para a gente ver o que nós temos no X e o que nós temos no Y, tá? Então, vou rodar isso daqui. No X, então, eu tenho 6 observações com 2 variáveis, e no Y eu tenho o grupo ao qual pertence aquelas observações. Então, as 3 primeiras pertencem ao grupo 1 e as 3 últimas pertencem ao grupo 2, tá? Como se fosse vindo da população 1, então, e vindo da população 2. A forma de usar essa função é parecida com o PCA, tá? Então, você vai atribuir aqui para um objeto CLF, o Linear Discriminant Analysis, daí você vai fazer um clf.fit de X e Y, então no X você tem os seus dados e no Y você tem os seus grupos, tá? Então a gente pode rodar isso daqui e aí você pode dar uma olhada então no seu objeto CLF. Então, se você colocar só CLF, ele vai dizer que é então uma análise discriminante linear. Se você colocar ponto e der um shift, ele vai te mostrar várias saídas aqui. Então, se por exemplo, se você colocar o predict do próprio X, ele vai te dizer quais são os grupos aos quais pertencem aquelas observações, tá? Mas na verdade aqui você está fazendo uma previsão com a análise discriminante linear.
Eventualmente, pode ser que a gente não encontrasse os grupos direitinho do jeito que eles estão aqui, tá? Então, se a análise discriminante linear classificasse as observações de uma forma diferente do que está lá na base de dados, tá? Se você tiver, claro, uma base de dados maior, você pode dividir as suas observações em bases de treino e teste. Aí você pode fazer a modelagem com a base de treino e depois fazer a previsão para a base de teste e comparar com o que você realmente observou. Outra coisa que a gente pode fazer é dar uma nova observação aqui, tá? Então, uma nova observação que é menos 0.8 menos 1, e aí você vai usar o clf.predict, e aí ele vai classificar para você a qual população pertenceria àquela observação dada a análise de discriminante linear, tá? Então, aqui ele está dizendo que pertence ao grupo 1. Se você tiver uma outra observação aqui, por exemplo, menos 1, 3, ou seja, menos 1 é o valor da primeira variável e 3 é o valor da segunda variável, então, em que grupo que ele classificaria o menos 1, 3? Então, nesse caso aqui, ele classifica no grupo 2, tá? Você pode mudar aqui, né? E ir variando aqui as suas novas observações para ver onde que ele vai classificar aquelas observações, tá? Então, por exemplo, se você colocar 0, 0, ele vai classificar no grupo 1. Se você colocar menos 1, 2, ele vai classificar no grupo 2, tá? Então, é dessa forma que você usa a análise discriminante linear em Python, usando aqui o sklearn, tá? Bem, daí o segundo exemplo, então, vem daquela base de dados de flores, né, do Iris, que a gente falou lá na aula 1C, eu deixo o link disponível aqui para vocês também, e tem o material lá no eDisciplinas, tá? Então, aqui, ó, o datasets a gente vai usar para carregar os dados de Iris, a gente vai usar o PCA aqui, né, então, qual que é a comparação do PCA com a análise discriminante linear? Então, o PCA é uma técnica de aprendizado não supervisionado, tá? Então, você não tem uma variável que indique o seu grupo, né? A sua resposta. Você tem simplesmente diversas variáveis, né? E na análise discriminante linear, você tem uma técnica de aprendizado supervisionado. Por quê? Porque você tem uma variável que indica o grupo a qual pertence aquelas observações. Então, aqui, ó, a gente carrega a base de dados Iris, né? E eu vou atribuir, então, só para a gente relembrar, né, como que estão esses dados. Então, em data, você tem 4 variáveis, né, que são o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, se eu não estiver enganada com a ordem aqui das variáveis. E o que a gente vai usar também é o target, tá? Então, esse target aqui representa a classificação da flor em um dos 3 grupos, né? Que é setosa, versicolor e virgínica. Então, setosa é 0, versicolor é 1 e virgínica é 2, tá? Então, os dados que a gente tem são dados numéricos daquelas variáveis. E a gente tem uma variável aqui que representa uma variável categórica, né? Claro que ela está codificada em números aqui, mas ela representa uma categoria que é a classificação da flor, tá? Então, aqui eu vou atribuir para o X o iris.data e para o Y o iris.target, tá? E o target names tem aqui em algum lugar, né? Target names, que é setosa, versicolor e virgínica. Bem, daí a gente vai fazer aqui um PCA e um LDA. Notem que no PCA eu só tenho o X, né? A gente não usa, não é supervisionada essa técnica. E aí, na análise discriminante linear, a gente tem o X e o Y, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a análise discriminante linear e depois eu vou aplicar isso no próprio X. Então, se a gente executar essa célula aqui, então, o que que eu tenho? No X de R, eu vou ter as 2 primeiras componentes principais avaliadas nas observações, tá? E se eu colocar o XR2, eu vou ter os discriminantes lineares, né? Lembra que aqui, ó, a gente usou 2 discriminantes lineares, tá?
também avaliado nas observações que eu tenho na minha base de dados. Se você quiser dar uma olhada nas classes, né, nos grupos que você tem, então você pode usar lda.classes underline e aí você tem então as classes 0, 1 e 2, tá? Se você quiser usar o predict aqui, né, então olhar como que estão classificando, né, como estão sendo classificadas as observações segundo análise discriminante linear, você coloca lda.predict e coloca o x, tá? Aí, para cada observação, para cada linha desse x, ele vai fazer uma classificação segundo o discriminante linear, tá? E aqui a gente vai dar uma olhada nos gráficos. Então, claro, a gente vai ter uma diferença nos gráficos, né? Então, da análise de componentes principais, então você tem a primeira e a segunda componentes principais aqui, e aqui a gente tá mandando ele colocar nesse azul navy aqui as observações da setosa. No azul turquesa aqui a gente tem as observações da versicolor. E nesse laranja aqui a gente tem as observações da virgínica, tá? E aqui você tem então os discriminantes lineares, tá? Então aqui você tem o primeiro discriminante linear e aqui o segundo discriminante linear. E aí você vê que a cetosa veio parar aqui, né? Mas claro, por quê? Porque o discriminante linear é calculado de uma forma e a análise de componentes principais é calculado de outra forma. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês, que é então pegar essa mesma base de dados, separar 80% da base para treino, 20% da base para teste e utilizar os discriminantes lineares para predizer a classificação das observações da base de teste, tá? E aí verifique os percentuais de acerto, ou seja, quantos por cento das observações da base de teste tiveram a classificação correta quando você usa só a base de treino para fazer a sua análise discriminante linear, tá bem? Então, até mais!